Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou a professora Lindiana, professora de filosofia. Estou aqui para a gente começar a falar um pouquinho sobre o assunto da nossa unidade, o pessoal do primeiro ano. E nós vamos estar falando sobre a dúvida, né? É um assunto que está no nosso material, que é Fundamento de Filosofia. E a gente vai fazer uma breve introdução sobre esse assunto, sobre esse contexto. Então, a dúvida, né? O que vem ser a dúvida? A dúvida, o primeiro ponto fala sobre o filósofo e o ladrão. O nosso livro, o nosso material, ele traz aí um assunto, né? Uma cena que fala que uma certa manhã em Atenas, né, todos estavam calmamente andando pela rua e de repente houve-se grito desesperado dizendo: pega ladrão, e os soldados correm atrás desse ladrão. E imediatamente Sócrates, participando daquela situação, ele faz uma pergunta. Ele acha estranha a situação e pergunta: o que é um ladrão? Então, esse primeiro ponto fala o filósofo e o ladrão. Então, Sócrates ele teve ali uma curiosidade, né? Ele teve uma estranheza. Então, o passo da filosofia aqui fala dos passos da experiência filosófica. Então, foi uma experiência filosófica que Sócrates conviveu naquele momento. Então, primeiro ele teve o estranhamento, o primeiro passo, e o segundo foi a dúvida, onde ele perguntou, né, o que é um ladrão. Então, por que as pessoas tendem a expressar poucas dúvidas? Por que as pessoas tendem a expressar suas dúvidas de forma bem restrita? Nós temos exemplos, né, corriqueiros. Um exemplo bem claro que eu posso dar aqui é falar de uma sala de aula, por exemplo, né? Um professor, quando dá sua aula, faz a pergunta na classe, ele dá todo o seu conteúdo e ele pergunta na sala de aula, né, se alguém tem alguma dúvida sobre o que ele acabou de explicar, sobre o que ele acabou de falar. E qual é a reação que a gente vê, né? Ou os alunos ficam em silêncio, ou surgem algumas perguntas muito tímidas, né, em relação ao que a gente precisa estar pedindo para falar mais alto. Mas a maioria, né, tem alguma dúvida. Mas o que acontece é que eles não expressam, né? Por alguma razão, eles chegam a não expressar, né, a sua dúvida. Aí vem a rejeição à dúvida, né? Por que essa rejeição à dúvida? É a dificuldade de expressão, a pessoa tem a timidez, ela tem a dificuldade de expressar, vem o medo de falar em público, o medo de passar por ridículo, né? Alguém sorrir, alguém falar da sua forma de perguntar. E aí isso é o quê? Um grande erro, né? Ter dúvida e perguntar é expor uma fragilidade ou um sinal de dificuldade intelectual que a pessoa pensa de ter, né? Então, é importante. Então, perguntar é um sinal de interesse, né? É um sinal de inteligência, expressa o desejo de avançar continuamente no conhecimento sobre o mundo e as pessoas. Então, ter dúvida e perguntar é importante para a nossa vida, porque nós precisamos avançar. O perguntar significa que nós queremos conhecer, nós queremos saber aquilo que nós não estamos compreendendo, aquilo que nós não estamos sabendo. Ok? Então, a importância de perguntar, pessoal, a importância de perguntar. Fazer pergunta revela o quê? O interesse por nosso semelhante, né? Pelo que os outros pensam, pelo que a pessoa é. Tem que haver o diálogo quando nós estamos na indagação, na pergunta. O gosto pela indagação está associado ao gosto pela escuta. Então, se eu ouço, se eu escuto quando escutamos, ao que o outro questiona ou propôs, né, vai nos abrir uma troca de percepção, uma troca de reflexão, de percebermos o que está acontecendo, né? Um outro ponto que fala é perceber algo que nós não tínhamos percebido, notar problemas que nós não havíamos notado. Então é importante você estar hábito, né? Estar acessível, estar sensível, na verdade, a perceber, né? E aquilo que você percebeu, que você não entendeu, o certo é você perguntar, é você tirar a sua dúvida. Aquilo que parece muito óbvio para mim, né, para uma pessoa, pode não ser percebido para uma outra pessoa da mesma maneira, né?
Então, é importante que nós estejamos aí atentos, né? Perguntar. A pergunta na atitude filosófica. A atitude de Sócrates, quando eu coloquei lá no início, foi uma atitude filosófica. Por quê? Porque foi uma situação que ele não estava compreendendo. E ele fez a pergunta: o que é um ladrão? Né? Karl Jarps, né, que tem a sua data de vida e de morte, ele fala que as perguntas e filosofias são mais essenciais que as respostas. E a cada resposta transforma-se em uma nova pergunta. Então, a filosofia ela é a ciência da pergunta, ela é a ciência da indagação, ela é a ciência da investigação. Né? Então, a filosofia ela busca, né, esse conhecimento. Então, ela diz: para filosofar é fundamental adotar uma atitude indagadora. Então, para eu pensar, eu tenho que ter uma postura indagadora. Cada resposta tem que despertar novas perguntas. Desse modo, as perguntas vão se fazendo mais importantes que as respostas. Então, a filosofia ela vai trazendo aquele porquê. Né? A criança, quando ela começa a falar, ela começa a fazer várias indagações, não é verdade? Ela começa a perguntar o porquê disso, o porquê daquilo. E a filosofia, o filósofo, é a criança. Então, a filosofia ela é aí comparada com uma criança. Né? A atitude filosófica é como um retorno à primeira infância. Né? Começar de novo na compreensão do mundo por meio da dúvida e de sucessivas indagações. A criança, ela pergunta aquilo que ela acha estranho, aquilo que ela não compreende, aquilo que é diferente para ela, né? Ela vai que é surpreendente para ela. Qual é a primeira atitude dela? A atitude dela é perguntar, né? Por quê? Né? O que é isso? Então a filosofia ela é comparada aí. A capacidade de estranhar, admirar-se com as coisas, os seres e o mundo. Então, quem é que tem essa capacidade? A criança. E a filosofia, ela é comparada, né, a uma criança, porque ela é a ciência da indagação, a ciência da investigação. Ok? Gente, boa noite. Foi muito bom estar com vocês. Essa foi a introdução do nosso assunto. Né? Até a próxima aula. A gente vai estar terminando aí esse assunto sobre a dúvida. Ok?